Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão Série B 2024, quarta rodada. Nesse domingo, Dia das Mães, e aí eu já venho aqui desejar um grande domingo para todas as mães do nosso país. A gente sabe, né, que essas datas comemorativas assim, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, são datas comerciais, mas que são importantes para o comércio, né? Porque Dia das Mães é todo dia, as verdadeiras mães. Porque o fato de ter a criança não quer dizer que ser mãe, não é mãe. Porque tem muitas mães que não puderam ter os filhos, mas adotaram e criam com todo amor, sem diferença nenhuma. Então tem vários tipos e modelos de mães. Se todas tiverem amor envolvido, independe se deu à luz ou não. O que importa é o amor. Essa é minha opinião. E aí, num cenário atual, todos os tipos. Então eu desejo a todas as mães, especialmente a minha mãe, a minha esposa, a minha filha, a minha irmã, as minhas avós, não estão mais aqui, as minhas cunhadas, um grande domingo de Dia das Mães. Para todas as mães que acompanham aqui o canal e as mães dos amigos que acompanham aqui o canal também, um grande Dia das Mães. Mas em especial, lógico, a gente sempre fala em especial a nossa mãe, mas esse domingo tem que se fazer uma menção especial e honrosa a todas as mães do Rio Grande do Sul, que devem estar passando uma situação bem complicada nesse domingo. Bem complicada. É impensável o que muitas famílias estão passando. Muitas famílias perderam pessoas. Vai ser talvez um Dia das Mães para o povo do Rio Grande do Sul, um dos Dias das Mães mais amargos, né? Apesar de ser sempre uma data de celebração, Dia das Mães, uma data feliz, mas a gente sabe que o Rio Grande do Sul está passando por uma situação bem complicada. Mas o que eu posso fazer é dar os meus parabéns e ficar torcendo, ajudando da maneira que se pode a todas as mães e, na verdade, a todo o povo do Rio Grande do Sul. Mas voltando aqui ao nosso assunto, mas não poderia deixar de falar nesta data. A Série B está na sua quarta rodada e a maioria dos jogos já aconteceram, só falta um jogo para fechar a quarta rodada da Série B. E no sabadão, né, dia 11, tivemos o confronto entre Sport e Brusque. Sport e Brusque se enfrentaram, mando de campo do Sport, e o Sport venceu por 4-1. Resultado que trouxe só benefícios ao Sport. E ao Brusque, que foi para jogar com o Sport, sabendo da dificuldade, e na minha opinião, né, a gente fazendo aquele exercício que o Luxemburgo, anos, Vanderlei Luxemburgo, anos atrás, numa entrevista falou, eu quando pego a tabela do Campeonato Brasileiro, eu marco. Aqui eu consigo marcar 3 pontos, aqui eu não marco 3 pontos. Aqui não conto com os 3 pontos, se conseguir um melhor, mas aqui eu não conto, aqui eu conto. Aqui o empatezinho tá bom. Ele ia marcando mais ou menos o que ele queria fazer, o que ele poderia fazer para chegar ao título. E o Brusque, eu tenho quase certeza que nesse jogo fora de casa contra o Sport, o Brusque não marcou vitória. Vou tentar o empate. Sabia que era difícil e não conseguiu. O Sport vence bem por 4-1. Então é sobre esse jogo que a gente vai falar nesse momento.
Então eu peço a você, meu amigo torcedor do esporte, meu amigo torcedor do Brusque, eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários, entre no nosso WhatsApp, está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera, vamos aqui logo para a tabela, como é que ficou a tabela. Com esta vitória, e faltando apenas um jogo para terminar a Série B, o Sport é o líder do Campeonato Brasileiro da Série B e vai terminar líder. Porque os outros dois jogos é entre Mirassol e Paysandu. O Mirassol chega no máximo a 7. O Sport tem 12. Então, o Sport termina a quarta rodada na liderança isolada. Porque contou também com, na minha opinião, um resultado surpreendente. A derrota do Santos para o Amazonas. Porque o Santos poderia estar ali com os mesmos 12 pontos. Foi um resultado que chamou atenção. Foi um resultado que chamou atenção. Porém, eu venho falando, o time do Amazonas pode não ser o mais forte, está longe de ser o mais forte. O Amazonas é um time debutante, né? Recrutão na Série B. Mas é um clube estruturado. Briga para permanecer na Série B. Não briga para subir. Briga para permanecer. Então, eu sempre falei, olho no Amazonas, que é um time que está chegando muito novo, time novato de tudo, mas que vai brigar para permanecer. Não vai só, na minha opinião, só participar da Série B. Ele vai brigar para permanecer. Não tinha vencido nenhuma partida, vence a primeira, mas também o Ceará não tinha vencido nenhuma partida e venceu a sua primeira. Então, o Amazonas não está muito diferente de alguns times que não tinham vencido e venceram a primeira. O CRB, a mesma coisa. A Ponte Preta só tinha uma vitória. O Mirassol, nesse momento, só tem uma vitória. O Coxa só tem uma vitória. O Avaí só tem uma vitória. Ou seja, tem um monte de time exatamente igual ao Amazonas. Mas o papo aqui é o Sport. Então o Sport é o primeiro colocado com 12 pontos, 100% de aproveitamento. Único time 100% de aproveitamento, levando-se em consideração Série A e Série B. Série A não tem ninguém 100%, só o Sport 100% na pontuação geral. 4 jogos, 3 vitórias, fez 10 gols e tomou 3. E o Brusque, com esta derrota, o Brusque tem 1 vitória e 3 derrotas. Está ali na 16ª colocação com 3 pontos. O Paysandu vai jogar. O Paysandu, se ganhar, passa. Vai a 5 pontos, passa. Se o Paysandu empatar, fica com os mesmos números de pontos, 3 pontos. Só que o Paysandu também passa o Brusque, porque o Paysandu tem um saldo menos 2 e o Brusque tem um saldo menos 4. Então, se o Paysandu empatar, o Brusque entra na zona de rebaixamento. Vamos aqui para as estatísticas do jogo. O Sport chutou 19 vezes, o Brusque 16. Só lembrando que esses 16 chutes, a maioria foi no segundo tempo. Em direção ao gol, 6 do Sport, 5 do Brusque. Também no segundo tempo. Por quê? O primeiro tempo teve um início do Brusque ali, mas depois um domínio completo do Sport. O Sport dominou por completo o jogo, fez apenas um gol no primeiro tempo, mas criou boas oportunidades no primeiro tempo. O goleiro saindo muito bem do Brusque, a defesa tentando tirar de tudo quanto é maneira. Mas o Sport chutou muito no primeiro tempo. O placar de 1-0 acabou sendo um placar vantajoso para o Brusque. Que o Brusque poderia ter saído do primeiro tempo perdendo por um placar maior. Então o primeiro tempo foi do Sport, o Sport poderia ter ampliado esse placar. 2-3-0.
mas acabou saindo apenas com 1-0, é uma vantagem, e como eu disse, foi vantajoso para o Brusque, porque só perdeu de 1-0 no primeiro tempo. Então, muito dos resultados, muito dessa estatística em relação ao Brusque foi pro segundo tempo. E aí você tem posse de bola, 70% do Sport, 30% do Brusque. Precisão nos passes. O Sport acertou quase 90% dos passes, ou seja, o Sport de cada 10, o Sport acertava 9. Já em relação ao Brusque, de cada 10, ele acertava 7, errava 3. É muito. É muito. O jogo não flui. Faltas, muito parelho, 10-12. Cartões amarelos, 3-2. Vermelhos, 1 cartão vermelho. Pro Brusque no final do segundo tempo. Impedimentos, muito pouco, 1 para um lado e 2 para o outro. Escanteios, muitos escanteios, 9 para o Sport e 10 para o Brusque. Todos esses números do Brusque são no segundo tempo. Magalhães, então o segundo tempo do Brusque foi melhor do que o Sport? Não. O segundo tempo do Brusque não foi melhor, mas foi igual, na minha opinião. O Brusque começou muito... O primeiro tempo, como eu falei, foi domínio do Sport. Não tem nem muito o que falar. O Sport dominou o jogo. Já no segundo tempo, o Sport começou muito forte. Começou melhor do que o Sport. O Brusque criou pelo menos umas 2 ou 3 oportunidades que poderia ter empatado o jogo. Então, começou encurralando e o Sport tomando sufoco. O Sport tomou sufoco no início do segundo tempo. Depois do Sport começou a jogar e começou a equilibrar a partida. E aí, nesse equilíbrio de partida, que estava um jogo bem mais equilibrado, um jogo bem mais disputado pelas duas partes, principalmente pelo Brusque, o Sport faz o 2-0. E aí, fazendo o 2-0, o Brusque vai para frente para tentar, conseguir o resultado. Já estava perdendo de 2-0 mesmo, ia tentar pelo menos fazer um gol ali para ver se conseguia diminuir, quem sabe botar uma pressão. Se expõe o Brusque um pouco mais, o Sport aproveita e faz 3-0. E aí o Sport, obviamente, dá uma tirada de pé, dá uma cadenciada no jogo, que o jogo estava corrido, estava parelho. O Brusque consegue seu golzinho de honra, mais ou menos aos 35, 36 minutos do segundo tempo, mas o Sport consegue o 4º gol, finalizando o placar em 3-1. O Brusque foi guerreiro no segundo tempo, o Brusque foi competitivo no segundo tempo, mas o Brusque sabia que estava jogando contra um time superior, com um time nitidamente, tecnicamente, taticamente você pode até falar que o Brusque não estava muito desarrumado. É uma diferença de qualidade, fora de casa, contra jogadores de time melhor. Mas tentou competir, principalmente no segundo tempo, mas sabia que existe uma diferença do Sport para o Brusque, em todos os sentidos. O Sport fez valer a sua melhor qualidade, fez valer o seu mando de campo, fez valer o seu bom momento e venceu por 4-1. Venceu, convenceu e teve todos os saldos positivos. Vida que segue, batalha que se continua. Falta aí agora 34 rodadas para o Brusque conseguir a sua manutenção na Série B. Quem sabe dar uma esticada, quem sabe. Futebol acontece tudo, quem sabe brigar no final do campeonato lá em cima para subir. E o Sport se manter ali em cima dos 4. O maior trauma do Sport é esse. A torcida do Sport já viu o Sport iniciar muito bem, iniciar muito forte. Mas há 2 anos seguidos, o Sport da metade do campeonato para lá começa a cair. Esse é o trauma do torcedor rubro-negro, que não quer nem pensar nisso. Então, o time, a comissão técnica, tem que pensar, e a torcida tem que pensar. Fizemos o resultado, vamos poupar a parte física. Porque temos 38 rodadas, agora 34. Temos que poupar.
Ah, se puder golear sem se esforçar, melhor. Mas não basta você entregar tudo num jogo e no outro você tá cansado. Tem que o tempo inteiro, ó, tentando controlar essa situação. Grande vitória do rubro-negro pernambucano, líder do campeonato, e vamos que vamos. Um grande abraço a todos, até mais, valeu, tamo junto, fui!